Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, mais uma vez convido, inscreva-se em nosso canal, acione o sino de notificações, deixe o seu like e também nos conte de qual lugar abençoado do Brasil ou de qualquer outro país do mundo você assiste a esta edição. Sua participação é muito importante, inclusive... Preste atenção, QR Code aparecendo na tela para você. Torne-se membro do Foco do Brasil. Faça parte desta comunidade verde-amarela, dê a sua força e 50% de desconto você tem no primeiro mês. 50% de desconto para novos membros. Aproveite! Não perca ainda a primeira edição do Jornal Foco do Brasil, de segunda a sábado, aos sábados ao meio-dia, com Leonardo Miller. E vamos agora às notícias desta edição. Os dois principais candidatos à presidência nas eleições 2022, Jair Bolsonaro e Lula, direcionaram suas campanhas para Minas Gerais nesta sexta-feira, dia 23. Os dois candidatos fizeram comícios em cidades do interior do estado, considerado estratégico no pleito. Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país, atrás apenas de São Paulo. São mais de 16 milhões de cidadãos aptos a irem às urnas no estado, o que equivale a mais de 10% do eleitorado total. Bolsonaro teve compromissos em Divinópolis, mais uma vez recebido por uma multidão na cidade de Divinópolis, Minas Gerais. Primeiro, participou de encontro com prefeitos e candidatos da região pela manhã. No começo da tarde, o atual presidente seguiu em motociata para um encontro na cidade junto a apoiadores. Depois de Divinópolis, muitos momentos com apoiadores, população, brasileiros, enfim, o presidente Jair Bolsonaro então foi a Belo Horizonte, onde concedeu entrevista à rádio Itatiaia. E depois, o presidente transmitiu sua live. E, em seguida, foi a Contagem, também em Minas Gerais. Por sua vez, Lula participou de comício em Ipatinga, também em Minas. A confraternização com os apoiadores locais aconteceu no Parque Ipanema, no final da tarde. Em Minas Gerais, desde 1989, gente, com a retomada das eleições diretas no Brasil, todos os candidatos mais bem votados em Minas também foram vencedores em âmbito nacional, quer dizer, alcançaram a eleição. Por isso é um estado considerado chave, Minas Gerais. Vimos que repercutiu a notícia de que o ministro e presidente do TSE almeja a paz e respeito diante dos posicionamentos de artistas brasileiros. Respeito aos artistas, disse ele. Boa parte da classe artística e celebridades apoia Lula depois das questões envolvendo a Lei Rouanet, o recurso público dado a artistas. Nomes como Anitta, Pablo Vittar, Caetano Veloso, Chico Buarque, entre outros, estão com o petista. O presidente Bolsonaro também tem uma série de nomes mais populares, conhecidos por reunirem multidões, recebendo grande carinho e respeito de todo o povo brasileiro, são os amados pelo povão brasileiro, como o caso de Sérgio Reis, respeitadíssimo no cenário sertanejo, a atriz Regina Duarte, Amado Batista, Nelson Piquet, pastor Cláudio Duarte, empresário Luciano Hang, mais discreto Gustavo Lima e até apoios internacionais como do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entre outros. Os famosos agora em evidência de um lado ou de outro, não é? Muitas listas dando conta de que lado eles estão se posicionando nessa reta final de campanha. O presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista ao apresentador Siqueira Júnior, da Rede TV, também da TV A Crítica em Manaus, na passagem do presidente por Manaus. Durante a conversa, o presidente falou sobre vários temas, também comentou a decisão do TSE que proibiu a exibição de imagens de seu discurso na Organização das Nações Unidas na campanha eleitoral. Bolsonaro disse: "Ora, se foi um fiasco, deixa eu mostrar meu fiasco", disse Bolsonaro em relação às críticas que recebeu da oposição sobre o seu discurso, que foi considerado por apoiadores, enfim, um belo discurso a favor do Brasil.
A proibição do TSE ocorreu nessa semana. A decisão atendeu a um pedido do PDT. No entendimento, a utilização das imagens na propaganda eleitoral seria tendente a ferir a isonomia, pois faria com que a atuação do chefe de Estado, presidente, em ocasião inacessível a qualquer dos demais competidores, fosse explorada para projetar a imagem do candidato. Em caso de descumprimento, foi fixada a multa de R$20 mil por peça de propaganda ou postagem feita por qualquer meio, conforme informações divulgadas na imprensa. Bolsonaro discursou na ONU, em Nova York, nos Estados Unidos. Bolsonaro amplia vantagem sobre Lula e chega a 15 pontos de diferença de vantagem na pesquisa Brasmarket, que mostra vitória de Bolsonaro em primeiro turno. A pesquisa Brasmarket aponta Bolsonaro com 44,9% e Lula com 31%, conforme a pesquisa divulgada e também notícias como o caso do jornal Correio Brasiliense, entre outros veículos da imprensa. O levantamento ainda mostra o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, com 6,5% das intenções de voto, a senadora Simone Tebet com 4,5%. O novo levantamento do Instituto Brasmarket, divulgado nesta sexta-feira, dia 23 de setembro, aponta então vitória do presidente Jair Bolsonaro no primeiro turno, liderando a corrida eleitoral pelo Palácio do Planalto. Bolsonaro, então, aparece com 44,9%, enquanto o petista teve 31% das intenções de voto. A diferença entre os dois candidatos é de 13,9 pontos percentuais. A pesquisa registrada no TSE tem o número BR 00580/2002 e vai de encontro, se choca aí a outros levantamentos recentes, como do IPEC, antigo Ibope, Datafolha, BTG-FCB, que mostram o petista Lula na frente de Bolsonaro. A pesquisa da Brasmarket ouviu 2.400 pessoas entre 18 e 20 de setembro. A pesquisa, ou o Instituto Brasmarket, tem cerca de 40 anos de história no Brasil, é bem conhecido, renomado, e esta é a quarta rodada da pesquisa e também é esta que mostra o melhor resultado de Bolsonaro até então. Na última rodada, o presidente já liderava com 43,5%, enquanto o petista tinha 30,5%. E também outra pesquisa dando conta de que Tarcísio sobe forte em São Paulo. O Instituto Paraná apontando que Haddad e Tarcísio estão tecnicamente empatados. Levantamento do Instituto Paraná mostra Fernando Haddad do PT e Tarcísio de Freitas, republicanos, tecnicamente empatados na disputa ao governo de São Paulo, com 29,8% Haddad e 26,4% Tarcísio, respectivamente. A margem de erro é de 2,3 pontos percentuais para mais ou para menos. O governador Rodrigo Garcia, tucano, é o terceiro colocado na pesquisa, com 21,8% das intenções de voto. A carteira digital de trânsito já é utilizada por cerca de 60 milhões de motoristas brasileiros. A informação foi divulgada pelo secretário nacional de trânsito do Ministério da Infraestrutura, Frederico Carneiro. O número representa cerca de 77% dos mais de 78 milhões de condutores habilitados em todo o país. O aplicativo do governo federal permite que o motorista tenha em seu celular cópias digitais da Carteira Nacional de Habilitação e o certificado de licenciamento e registro de veículo, o documento do veículo. É um serviço que traz muitas facilidades, muitos benefícios. Você pode ter sua carteira de habilitação e o documento do veículo em meio digital, além de poder gerenciar eventuais infrações que tenha cometido. Nós temos um sistema de notificação eletrônica que permite que todas as autuações sejam encaminhadas pelo aplicativo, possibilitando que o infrator possa pagar as multas com desconto de 40%, explicou. Segundo Carneiro, ao permitir a autuação digital, o aplicativo também garante economia para os órgãos de trânsito que não precisam pagar pelo envio por remessa postal da autuação. A CDT sofreu uma reformulação e a partir de agora passa a permitir também a adesão ao Registro Nacional Positivo de Condutores, também conhecido como Cadastro Positivo de Condutores, que permite
que empresas privadas e órgãos públicos ofereçam benefícios e vantagens aos motoristas, como reduções em taxas de serviços públicos e privados, condições diferenciadas para alocação de veículos e contratação de seguros, descontos em pedágios e estacionamento e oferta de cashback. O cadastro positivo vem com uma nova proposta de educação para o trânsito. Em vez de apenas multar e aplicar penalidades para o condutor infrator, a gente traz uma proposta de incentivos também preocupados com a segurança, disse o secretário. Durante sabatina no programa do Ratinho, Lula deu uma declaração preconceituosa contra o povo paulista. Pelo menos é o que repercutiu. Segundo o petista, o jeito ignorante, bruto e capial de Jair Bolsonaro é característico do interior de São Paulo, onde nasceu Bolsonaro. O ex-presidente, petista Lula, comentava as políticas adotadas pelo presidente Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19. E Lula disse ser um socialista refinado, bonito e bem educado. Já sobre Bolsonaro, Lula disse: o Bolsonaro, você sabe que é meio ignorantão, meio chucro, fala palavrão, disse Lula. Um pouco ignorante, aquele jeitão bruto dele, jeitão de capial, do interior de São Paulo, bem ignorante mesmo. Tem gente que acha que é bonito ser ignorante, mas não é. O bonito é ser educado, um cara refinado, como eu, disse Lula. Na mesma entrevista em que Lula atacou o interior de São Paulo, o ex-presidente petista Lula reiterou apoio à regulação da mídia eletrônica e na internet. O petista ponderou, contudo, que uma eventual mudança na legislação cabe ao Congresso e à sociedade, e não ao presidente. Não pode regular revista e jornal, mas pode tentar fazer com que os meios de comunicação no campo eletrônico e na internet possam ser regulados de acordo com os interesses da sociedade, disse Lula. O petista defendeu ser necessário atualizar a legislação à realidade contemporânea que estamos vivendo. Lula justificou seu desejo de regular a mídia como fruto de uma conferência nacional realizada em 2009 que aprovou um projeto que acabou não sendo encaminhado ao Congresso Nacional. Essa questão de regular a mídia repercutiu também na semana com a retirada do ar da CNN em espanhol no país Nicarágua, governado pelo ditador de esquerda Daniel Ortega, que tem feito também perseguições à comunidade cristã, sobretudo à comunidade católica, com o fechamento, inclusive, de rádios católicas no país. Pela primeira vez em 9 anos, as contas públicas deverão fechar no azul, gente. Em 2022, o Governo Central, Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central, o governo central deverá obter superávit primário de 13 bilhões 548 milhões de reais. Isso ocorrerá porque, além de as despesas caírem, o governo aumentou as projeções de receitas. A estimativa consta no relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas enviado ao Congresso Nacional. Desde 2014, o governo central registrava déficit primário ano a ano. A melhora do resultado fiscal deve-se tanto à queda das despesas como ao crescimento das receitas. Mesmo com as desonerações concedidas sobre combustíveis e produtos industrializados, as previsões de receitas brutas saltaram 82 bilhões 197 milhões de reais em relação ao relatório anterior divulgado em julho. E você viu o quanto repercutiu o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se perdendo mais uma vez depois de discursar na 7ª Conferência de Reabastecimento do Fundo Global. É a 4ª vez apenas em 2 semanas que a cena se repete. Antes, Biden se perdeu depois de discursar em Washington. Biden também se perdeu no palco de um show de carros em Detroit. Antes disso, o democrata se perdeu depois de dizer a pacientes com câncer para não pularem de uma varanda. No mês passado, depois de ouvir um discurso do líder da maioria no Senado, o democrata cumprimentou o orador e, segundos depois, estendeu a mão novamente para saudá-lo. Não foi a primeira vez que o presidente dos Estados Unidos protagonizou uma cena que envolve aperto de mãos. Em abril, depois de discursar na Universidade Estadual Agrícola e Técnica da Carolina do Norte, Biden desceu do púlpito, virou-se para o lado direito e estendeu a mão para o nada, como que para cumprimentar uma pessoa, mas não havia ninguém ali. É
preocupante em um momento tão crucial do mundo, gente, da história do mundo, a gente ter um presidente com alguma dificuldade, não é? Cognitiva. Então, neste momento, ainda os Estados Unidos ainda é a maior força ainda do mundo, a principal potência militar do mundo, e a gente tem esse avanço aí da Rússia avançando contra a Ucrânia, até citações envolvendo poderio nuclear, armamento nuclear russo ser utilizado na guerra, enfim, e a gente ter os Estados Unidos com o presidente enfrentando tais dificuldades, que ninguém assume, ninguém diz, mas todo mundo está vendo. Pelo terceiro ano consecutivo, o rebanho bovino cresceu no Brasil em 2021, é o que informa o IBGE. A contagem do ano passado estabeleceu um novo recorde para o setor. De acordo com o IBGE, o rebanho bovino do Brasil ficou próximo de 225 milhões de cabeças em 2021. O recorde anterior era de 218 milhões, registrado pelo órgão em 2016. Pelo segundo ano consecutivo, o Mato Grosso foi líder no ranking dos estados, com 32,4 milhões de cabeças, cerca de 15% do efetivo nacional. Goiás aparece na segunda posição, com quase 11%. Ao longo de 2021, o rebanho nacional de bovinos foi capaz de prover cerca de 6 milhões de toneladas de carne aos consumidores do Brasil. É uma quantia próxima a 30 quilos por habitante, conforme as estimativas da Companhia Nacional de Abastecimento. Somando a exportação e mercado interno, a produção do país atingiu pouco mais de 8 milhões de toneladas de proteína no ano passado. A grade de programação da Globo para a próxima quinta-feira, dia 29 de setembro, o debate entre os presidenciáveis, indica que o debate entre os candidatos à presidência da República vai ter mais de 3 horas de duração. O objetivo da Globo é exibir o evento entre 10h30 da noite até a 1h40 da madrugada, para aproveitar a boa audiência de Pantanal e aquecer o Jornal da Globo, que faz a cobertura do pós-evento. Se confirmando esse planejamento, se for confirmado, o debate da Globo será maior que o da Band, que começou às 9h da noite e terminou às 11h50, e também do SBT, que acontece agora, que não pode superar 2 horas de duração devido ao horário eleitoral. E assim estamos encerrando mais uma semana, e agora podemos dizer que estamos há praticamente uma semana das eleições. Há uma semana de saber se teremos ou não mais um turno, que aí vai percorrer praticamente todo o mês de outubro. 2 de outubro é um momento importante para a democracia nacional. Dependendo, e é possível que de fato a eleição seja decidida já no primeiro turno, dependendo do posicionamento dos demais candidatos, chamados candidatos da terceira via, nas urnas. Ciro Gomes, Simone Tebet, e há uma campanha agora objetivando destruir os votos de Ciro Gomes, por exemplo, ataques francos. Há dificuldades também da candidata Soraya, do União Brasil, em seu próprio ninho ali, envolvendo até recursos. Há muitos caciques trabalhando contra Simone Tebet, caciques do MDB. Para quê? Para tentar prejudicar o voto nessas pessoas, nesses candidatos, inclusive Ciro Gomes levando muito aí problemas, recebendo muitos ataques dentro do seu próprio partido. Candidata aí a deputada, já atualmente ocupando um cargo de deputada à Tabata, trabalhando contra o candidato do partido, Ciro Gomes. Tudo para tentar estabelecer uma suposta vitória de Lula num primeiro turno, como eles acreditam, baseando-se basicamente nas tais pesquisas que apontam isso. Já o presidente Jair Bolsonaro segue com seus eventos, reunindo claramente multidões por onde passa, algumas pesquisas apontando ele à frente, inclusive essa divulgada agora por Brasmarketing, dando vitória a Bolsonaro com larga vantagem já no primeiro turno. Então, é muito provável que, de fato, de um jeito ou de outro, a eleição seja definida em 2 de outubro, por conta da fraqueza dos demais candidatos, além dos 2 principais candidatos que
que detém, por enquanto, a maioria do povo brasileiro em termos de voto. Então é possível e é muito provável que, de fato, a eleição seja definida no dia 2 de outubro, ou pró-Bolsonaro ou pró-Lula, e não tenhamos um segundo turno. Para que haja um segundo turno, a diferença entre Bolsonaro e Lula, independentemente de quem fique em primeiro, precisa ser muito pequena, e Ciro Gomes, Debit e Soraya, os 3 nomes aí que têm condições de fazer uma votação um pouco mais expressiva nessa tal terceira via, eles não precisam eles não podem, derreter. Quer dizer, eles precisam ter alguma coisa considerável de votos. Caso contrário, a diferença do primeiro para o segundo seja considerável, e esses nomes citados aí, os 3 nomes citados, Ciro, Tebet e Soraya, não consigam uma projeção de votos significativa, considerável, né? Eles se derretam agora nessa reta final, aí sim é possível que tenhamos ou não um segundo turno. Tudo vai depender desses nomes e vai depender da diferença entre o primeiro e o segundo lugar. É isso que vai dizer se teremos ou não um segundo turno nessas eleições. Mas tudo indica que, de fato, a eleição tende a ser decidida já no primeiro turno para presidente do Brasil. Alguém já disse que encorajar é simplesmente lembrar o outro da sua posição de responsabilidade no jogo da herança que recebeu. Foi isso o que aconteceu quando um jovem, filho de uma das estrelas do beisebol dos Estados Unidos, foi contratado para jogar em um dos melhores times da liga. Embora tivesse se esforçado, sua primeira temporada fora desencorajadora, e ele estava na expectativa de ser dispensado a qualquer momento. Os técnicos ficaram desnorteados com seu fracasso, pois ele possuía todas as características de um superatleta, mas parecia não conseguir colocar em prática todas aquelas habilidades. Aparentemente era capaz de utilizar seu potencial, seu futuro. No entanto, parece que estava comprometido, porque, na verdade, ele não estava conseguindo ser capaz de utilizar seu potencial de fato. E então, o seu futuro parecia sombrio, até o dia em que, durante o jogo, pegou o taco pela primeira vez, andou até o lugar do batedor e correu rapidamente, marcando agora 2 pontos. O jogador que apanhava as bolas pediu um tempo e correu para o banco do lançador atrás de instruções. Enquanto estavam ocupados, o árbitro teve uma conversa casual com o menino. O jogo recomeçou e no lançamento seguinte, o garoto arremessou a bola para fora do estádio. Foi o ponto decisivo. Desde então passou a jogar com uma nova confiança e força que chamaram a atenção do outro time, de outro time inclusive. E aí ele foi convidado para fazer parte dos titulares. No dia em que estava deixando a cidade, um de seus técnicos perguntou-lhe o que tinha causado tamanha reviravolta. Era um jogador quase inútil, um atleta desmotivado, paralisado, não acertava e de repente uma reviravolta aconteceu, passou a pontuar e ser decisivo. O que houve? O jovem respondeu que foi um comentário encorajador do árbitro, bem no momento em que sua carreira parecia ter chegado ao final. Ele me disse que eu o fazia lembrar das vezes em que ficou atrás de meu pai no lugar do lançador. Ele falou que eu segurava o taco da mesma maneira que papai. E também me disse: vejo que você tem a genética dele, tem os braços de seu pai. Depois disso, sempre que dava uma tacada, eu me imaginava usando os braços de papai em vez dos meus. Papai era um exímio jogador de beisebol.
Pense nisso. Para mais reflexões como esta, acesse meu canal pessoal no YouTube, pesquisa aí Cleiton Basso e faça a sua inscrição por lá também. Agradecimento especial hoje a membros inscritos aqui do nosso canal, João e Maria Braceiro e Elga Ferraço. Faça você também como eles. E para se tornar membro do canal Foco do Brasil é muito fácil. Pegue aí o seu smartphone, aponte o leitor para o QR Code que está aparecendo na tela e seja membro aqui do Foco do Brasil. 50% de desconto no primeiro mês para novos membros. Não deixe de acompanhar nosso colega Leonardo Miller também na primeira edição do Jornal Foco do Brasil, de segunda a sábado. E aos sábados é ao meio-dia, o Jornal Foco do Brasil, primeira edição. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.